onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna. Pra onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna. Tu és o pão que desceu do céu, fonte de vida, Emanuel, com sua glória sobre mim, enche-me de ti até transbordar. Eu nunca vou me saciar. Enche-me de ti até transbordar. Tu és o pão que desceu do céu, fonte de vida, Emanuel, com sua glória sobre mim, enche-me de ti até transbordar. Eu nunca vou me saciar. Enche-me de ti até transbordar. Pra onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Pra onde iremos nós? Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel, enche-me, enche-me até transbordar. Bom dia mais uma vez, paz do Senhor Jesus. Agora é estudo bíblico. Até tento ir mais rápido, mas o desejo de que a gente alcance um aprofundamento maior me faz ir mais devagar. Então hoje a gente vai fazer a segunda parte do capítulo 7 de Apocalipse, né? Sem prejuízo nenhum para quem não assistiu na semana passada. A maneira como a gente faz é para que você, a cada domingo, possa ser edificado, sem precisar de um acompanhamento assim mais direto, justamente para facilitar quem não assistiu nenhum estudo bíblico aí de Apocalipse, tá bom? Então eu vou ler a partir do verso 9 até o verso 17 e na semana que vem a gente já começa aí o capítulo 8, tá bom? Então a gente vai devagar, no nosso ritmo aqui, procurando o aprofundamento, lembrando que o nosso propósito é a revelação de Jesus Cristo. Então não tem aqui, a gente não tem aqui a chance de matar a curiosidade, que é para a gente se edificar na pessoa de Jesus, para que isso nos fortaleça a caminhada, tá bom? Então eu vou ler, depois a gente faz a nossa oração e começa. Depois destas coisas, olhei e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos, e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E os outros anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos e dos 4 animais,
e prostravam-se diante do trono sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo amém, louvor e glória e sabedoria, ação de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todo sempre. Amém. E um dos anciãos me falou, dizendo, estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são? E de onde vieram? E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes, e ele disse-me, estes são os que vieram de grande tribulação e lavaram os seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo, e aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Palavra do Senhor, vamos orar. Pai, nos ajuda. Que de alguma maneira o ensino da Tua Palavra possa trazer-nos fortalecimento, renovo, coragem, que possamos, ao olhar a Tua Palavra, enxergar o que nós podemos melhorar, onde precisamos crescer, a quem podemos ajudar, e assim o Teu nome ele seja glorificado na nossa vida. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Olha, eu acho que quem marca o dia ou identifica um contexto, jogando para o futuro a grande tribulação, está demonstrando a incapacidade da gente enxergar que hoje, já tem gente sofrendo muito. Eu falo isso pedindo perdão, porque a gente tem aí muitas opções, centenas de pessoas falando sobre a grande tribulação e que nós precisamos estar preparados. E olha só como é que a gente não percebe que há um egoísmo implícito na nossa preocupação. Porque quando eu me preocupo com a minha vida acerca da grande tribulação que virá, eu me esqueço, eu omito, eu me torno indiferente às pessoas que estão sofrendo grande tribulação hoje. Então, se torna produtivo, a gente se torna efetivo no que estamos relacionando com o reino de Deus, a obra do Senhor, quando nós chamamos essa responsabilidade para a gente e começamos a nos perguntar, quem é essa multidão que está sofrendo? Ah, mas isso aí não tem nada a ver, o que a gente quer saber é quando vai ser a grande tribulação, quem é o anticristo, quem é a besta, quem é o falso profeta. E a gente não percebe que tudo isso vai nos cegando para uma realidade já presente na vida de muitas pessoas. E quando você achar que é só uma situação de fome física, lembre-se que ainda tem milhões de pessoas sofrendo por problemas emocionais gravíssimos. Você hoje levantou da cama, fez o café, já tomou o café, como é que é? Já foi? Ainda vai ser? Pois é, teve gente que ainda não teve força para se levantar. E não é porque não quer, é porque não consegue. Seja sincero comigo, você acha que essas pessoas não estão passando por grande tribulação? Será que eu estou fugindo do texto quando eu olho o sofrimento de alguém e identifico que, olha, é uma grande tribulação? Eu creio que o Senhor Jesus vai enxugar toda lágrima, mas por que eu não posso me alistar
no exército de pessoas do bem que vão enxugar a lágrima de alguém hoje. Eu digo a vocês, sem mentir, que todos os dias, eu falo com alguém que não quer viver. Todos os dias eu falo com alguém que já não aguenta mais. E quem sou eu? Uma pessoa que tem acesso a algumas dezenas de pessoas somente. E eu tenho certeza que você tem acesso a outras pessoas, não em comum comigo, e você sabe que o que eu estou falando é verdade. Você tem gente na tua família, você tem gente no grupo próximo de pessoas com quem você se relaciona que está passando por situações assim. Se não financeiramente, emocionalmente, ou as duas coisas. É difícil até mesmo ficar de pé diante de tantos relatos tristes. Eu sei que você tem as suas dificuldades, mas com toda certeza você já sabe que tem muita gente passando situações muito piores. E quando eu falo isso, eu não me sinto no direito de cruzar os braços. Acho que a gente tem que ser presente, e é difícil até mesmo conviver com essa cobrança, esse peso que a gente sente, que é a necessidade de ser presente na vida de pessoas. Quando eu leio que nunca mais terão fome, eu não quero que essa fome seja resolvida somente lá no final. Eu quero ser útil para que não haja essa fome agora. Quando eu leio que nunca mais terão sede, eu quero poder promover a água de alguma natureza, seja para suprir emoção, suprir sede física, agora. Eu ainda não encontrei uma maneira melhor de se preparar para a grande tribulação do que tentando ser um alívio na tribulação de alguém hoje. Se você tiver uma maneira melhor, você fica à vontade para dizer. Veja, faz sentido a gente se enclausurar dentro de templos e aí ali a gente meditar minuciosamente sobre sinais proféticos e imaginar que um dia será, quando na verdade, fora dos portões das igrejas fisicamente falando, existe grande tribulação para todo lado. Olha, é só haver um pouco de interesse que a gente... Eu tenho certeza que você já tem essa informação, mas se você estivesse caindo de paraquedas aqui, viesse de Marte, e você procurasse se inteirar dos problemas da humanidade, você veria que há uma grande tribulação em curso. Há um contexto histórico que, obviamente, vai remontar à tradição da igreja, que vai mostrar a perseguição de cristãos, fome. O Império Romano, é engraçado, não é, que muitas vezes é pintado como uma coisa muito pujante, muito grandiosa, esplendorosa, mas que promoveu também muita fome, muita pobreza. Ou você acha que o Império Romano se interessava pelas pessoas? A gente está acostumado a ver o filme, a série, a montagem cinematográfica de um império que mostra dentro do palácio. Mas a periferia sempre foi muito triste. Então eu acho que o mártir do nosso tempo, aquele que vai agradar ao Senhor Jesus, será aquele que aguardar por esse dia trabalhando, esperar por esse dia trabalhando em função do enxugar da lágrima de alguém. A Ariadne está colocando aí, né? Pessoas pagando por osso no açougue.
Você já pagou por osso no açougue? Pois é, já tem gente nessa situação. E aí, eu faço um apelo, eu faço um clamor. Vamos ler Apocalipse, nos deixando, abrindo o coração para que a gente se apaixone por essa visão de amor e compromisso. Bom, eu vou ler o Apocalipse, mas eu quero tomar o Apocalipse como um chamamento, um chamado, uma vocação ao compromisso com o próximo, com a compaixão. E olha, vou dizer uma coisa aqui muito simples, mas que dá muito problema. Vou falar com cuidado, quero que você ouça com carinho. A ajuda que a gente faz, particularmente, pessoalmente, ela é importante. Ela é importante. Porém, quando eu tenho um esforço maior, podemos dar o nome a isso de uma política pública, ou até mesmo privada, quando eu tenho uma ação maior que mexa na estrutura, eu tenho a certeza que isso vai beneficiar mais pessoas. Por exemplo, o meu filho mais novo estuda numa escola pública. Se não estudasse numa escola pública, eu não teria condições de matriculá-lo numa escola privada. Isso não foi obra de uma pessoa, mas de uma ação maior que deu essa estrutura para que, não sabia dizer quantas pessoas tem na escola municipal em que ele está matriculado, mas isso acaba sendo bom para mais pessoas. Então isso deve nos levar a entender que uma ação maior, uma ação pública ou de um grupo privado ou até mesmo de uma organização não governamental, ela é muito importante. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente no pessoal, eu tenho certeza que você é uma pessoa que estende a mão para as pessoas. Eu tenho certeza disso. Agora, quando a gente está tratando com uma multidão, nenhum de nós tem condição aqui de lidar diretamente com uma multidão de necessidade. O que nós precisamos pensar? Fomentar, apoiar, apostar em ações maiores. Em ações maiores. A gente teve aí essa semana o caso do veto presidencial à distribuição de absorventes. Pelo que eu compreendi, a justificativa foi a questão orçamentária. Mas eu e você precisamos participar dessa discussão do orçamento para que a gente tenha certeza que a prioridade ela está sendo levada em consideração e a gente aprender o que é mais necessário. Né? Talvez você ou seus parentes nunca tiveram dificuldade de acesso a um absorvente industrializado. Não dá nem para imaginar que isso não é acessível para todas as pessoas. Não dá nem para imaginar isso. E aí, você concorda comigo? Quando eu leio acerca de grande tribulação, eu não consigo pensar em outro tempo que não seja o nosso. Ou até mesmo pensar que se a gente não faz nada, as coisas podem se tornar ainda mais difíceis. Deus não se esquecerá daqueles que sofrem. Mas é preciso que a gente compreenda que, seguindo a Deus, não podemos ficar descomprometidos com aqueles que sofrem hoje. Eu estou vendo aqui nesse texto louvor, eu estou vendo adoração, e estou vendo mais do que isso.
eu estou vendo aqui um foco. É isso que eu quero que você enxergue. Há um foco. Estou vendo culto no céu, estou vendo louvor, estou vendo adoração, expressões que a gente utiliza, não é, na nossa caminhada espiritual, religiosa, louvor, ações de graça, honra, não é uma celebração ao nosso Deus, mas eu também estou vendo um foco aqui. Nunca mais terão fome. Ou seja, a questão da fome, ela é importante para Deus. E quando eu leio também aqui, eu acho que o que encerra melhor, resume melhor a dor humana, é a lágrima que cai do rosto. E aí aqui, eu acho que a gente tem um bom foco. A gente tem uma boa meta a ser perseguida. Eu saio daqui e me dedicarei a enxugar a lágrima que cai do rosto de alguém. E uma das coisas que move muito a gente é enxugar a lágrima do rosto de alguém que chora pelo mesmo motivo que a gente. Então aí existem inúmeras causas. Existem doenças. Existe, por exemplo, questões relacionadas à gravidez. Existem situações emocionais. Existem traumas. E aí todos podem se alistar, todos podem ser úteis segundo suas próprias dores, você me entende? Quais são as tuas dores? Tanto as dores que você já vivenciou, quanto aquelas que você vivencia hoje. Muito bem, está aí o espectro, aí estão as cores com as quais você vai pintar. Essa é a tua aquarela, tuas dores. E o que é que você pinta? A colhida da lágrima de alguém. Segundo as cores que você tem. Eu tenho recursos. Eu lanço mão desses recursos financeiros. Eu tenho condição de contar minha história para alguém e isso servir de incentivo. É isso que eu vou fazer. Ex-dependentes químicos se comunicam com mais profundidade a atuais dependentes químicos. Pessoas que já passaram por situações de extrema pobreza sabem o que é importante, o que é que faz a diferença. Eu, particularmente, tenho uma grande preocupação e por isso Terapia de Cristo, o nome é Terapia de Cristo, é o entendimento de que há um sofrimento crônico, social, que não escolhe classes, tá? A gente não precisa ser indiferente à dor emocional do pobre por ele ser pobre. Aqui eu digo algo para você que eu sei que é verdade. Às vezes a gente acha que o pobre só precisa de pão. Você já percebeu que a maioria da iniciativa de se ajudar as pessoas mais pobres tem a ver com aquilo que a gente julga que é mais essencial e que só o rico pode se entreter? Parece que tudo que é voltado para o pobre é o seguinte: olha, você tem que se esforçar muito. E aí, eu não penso no sorrir, eu não penso no prazer, eu não penso na alegria, porque parece que isso é legado a pessoas mais capazes e maiores. Então, acho que uma grande bandeira precisa ser, não é? Eu sempre digo que a igreja do Senhor é um exército com bandeiras. Então, precisamos levantar bandeiras. Você acha que uma pessoa pobre não tem depressão? Você acha que uma pessoa pobre não tem estresse, não tem ansiedade? Você acha que uma pessoa pobre não tem dificuldade de superar traumas? Não tem angústias? Você acha que uma pessoa pobre quer só comida e bebida?
Então, quando a gente se envolve com isso, não é? Eu já escutei relatos de pessoas de todas as classes. E sabe uma coisa que eu ouço muito de pessoas que trabalham prestando serviço para pessoas ricas? A maior dificuldade delas é a indiferença da pessoa, por exemplo, na hora de comer. Eu já ouvi, por exemplo, fulano não permite que eu coma sentado na mesa. Fulano não permite que eu leve uma garrafa de água e ponha na geladeira para não ficar quente. Num dia de calor, hoje está frio, mas normalmente num país tropical como o nosso a gente está com calor. Então não se trata nem sempre da questão da classe que a pessoa pertence, mas é a indiferença com a qual ela é tratada. E aí é tão interessante a gente abrir esse assunto que a gente também percebe que o pobre é capaz de tratar o outro pobre com indiferença. O porteiro trata melhor no prédio o morador que tem maior patente, maior condição. Ele trata com diferença. As pessoas levam em consideração os títulos que as outras têm para tratarem melhor ou pior. Por quê? E aí a gente consegue ver que as lágrimas que estão sendo derramadas são lágrimas que poderiam estar sendo enxugadas. Eu fui criado numa cultura religiosa, que legava ao propósito maior um sofrimento que seria resolvido mais à frente. Então, havia um ambiente religioso que amparava, que simplesmente dava clima para uma omissão. É importante que a gente seja capaz, que a gente se organize para enxugar a lágrima daqueles que sofrem hoje. E com mais um adendo a fazer. Será que a gente só é capaz de ajudar as pessoas que se mostrem favoráveis às nossas crenças particulares acerca de Deus? Será que as pessoas só são capazes de estender a mão se as pessoas mostrarem que torcem para o mesmo time? Então, isso tudo é para a gente se mover, e aí há um compromisso da minha parte dizer para você que se você se abre para isso dessa maneira, eu deixo até com o Espírito Santo a tarefa de testificar, de confirmar isso no seu coração. E as coisas que a gente fala, é isso que é muito importante. As coisas que a gente fala, as coisas para as quais a gente se abre, elas dão um lugar para o Espírito Santo confirmar ou não. Eu quero que você se sinta muito à vontade para não ficar à vontade com o que eu estou dizendo se o Espírito Santo não confirmar. O nosso lema nesse ano de 2021 é submissão ao Espírito Santo. Então eu creio que se eu não estiver falando dirigido pelo Espírito Santo, o Espírito Santo não vai confirmar isso no coração de ninguém. E você vai até mesmo dizer, olha, não vou ouvir mais nada do André. E aí é muito importante que a gente comece a enxergar a igreja do Senhor relacionada a tudo isso. Não é? A gente faz parte da igreja e a igreja deve ser
a principal parceira dessas ações que vão promover esse Deus que limpa dos olhos as lágrimas. O cordeiro que está no meio do trono os apacentará. E lhe servirá de guia para as fontes das águas da vida. A gente não pode impedir que as águas da vida cheguem às pessoas. A gente precisa ser promotor dessas águas na vida das pessoas. Então, o meu convite hoje é para que a gente adore ao Senhor e celebre dessa maneira. É muito importante que a gente não se torne ignorante. É muito importante que a gente não se torne ignorante e, ao mesmo tempo, depois de ter adorado muito ao Senhor Jesus. A gente tem que sair com uma missão. Eu aprendi algo, que toda mensagem tem que terminar com um envio. Toda mensagem deve nos levar a sermos enviados para fazermos alguma coisa, senão ela não produziu nada. E aí a gente não precisa pensar que as nossas ações são pequenas ou grandes, mas é tentar cumprir o nosso chamado. Você é capaz de atender a demandas muito particulares. Não se culpe pelo que você não pode fazer. E, ao mesmo tempo, não deixe de fazer acender essa certeza de que você pode ser útil, que você pode ajudar. Esse papo não interessa a maior parte dos crentes. Eles vão dizer assim, isso não tem nada a ver, esse não é o papel da igreja. Eu tenho certeza disso. Falo e tenho certeza que não faço sucesso no que falo. Mas eu não consegui ler. Eu esperei muitos anos para poder fazer um estudo dirigido do Apocalipse. Nunca tive essa oportunidade na vida. E agora, por causa de vocês, a gente está tendo a chance de fazer isso. Eu estou muito feliz. A cada porção que a gente vai lendo, a gente vai vendo que tem alguma coisa para ser feita agora. E o Senhor nos move nessa direção e nos fortalece. Eu não tenho medo de afirmar que aquilo que você está fazendo agora em prol do outro está abençoando você também. Deus não vai esquecer de você por você se lembrar dos outros. Deus reforça o amor que Ele tem por você, Ele manifesta isso em maior porção, segundo a tua abertura no olhar em relação às outras pessoas. Precisamos estar atentos a isso. Atentos àquilo que a gente pode aprender no campo da espiritualidade e somar esforços com todas as outras ações possíveis. Muita gente fala assim, eu já chamei para ir para a igreja, não quis ir. Como se chamar para a igreja fosse a única coisa que a gente pudesse fazer. Não é? Deixa eu ler aqui. Adelaide colocou: o menino me pediu água no meu portão. Coloquei num copo especial e interessante. Ele bebeu a água. Mas achou mais interessante o copo se alegrou pro meu coração. O Espírito Santo tem nos movido, Ariadne, né? O Espírito Santo tem nos movido muito aqui em casa a pensar e agir sobre essas mazelas. Não há possibilidade de amar a Deus e não se portar com os nossos irmãos. Então, eu acho que a gente pode ficar por aqui entendendo que o sangue de Jesus, ele branqueia a veste, não é? Daqueles que creem no seu nome, e esse branco não é para te distinguir do outro no sentido de você se julgar melhor do que o outro. Mas quando você deseja que o sangue de Jesus branqueie as tuas vestes para que você possa ir além, no sentido de ter possibilidade de cuidar do outro, tudo começa a fazer sentido no texto.
As pessoas estão tendo as suas vestes branqueadas segundo suas dores. Dores que não estão fora do olhar de Jesus. Como você tem branqueado as tuas vestes? Não há possibilidade de você branquear a tua veste porque você vai ajudar alguém. Isso é algo de Deus para nós. Nunca vamos empatar com Deus naquilo que fazemos. Porém, o que dá sentido ao nosso culto de louvor a Deus é agir nessa direção. Esse é o melhor culto que nós podemos prestar ao Senhor. Quando a gente se envolve com o sofrimento dos outros. Você não precisa nem se esforçar muito, teu pescoço não vai se mover em muitas direções para que você encontre alguém que está sofrendo. Às vezes o sofrimento é tanto, ontem eu não consegui nem sair de casa, devido ao sofrimento de algumas pessoas. Mas eu tenho certeza, hoje é um novo dia, eu tenho certeza que a esperança ela vai brotar em corações e eu quero fazer parte disso. Você quer fazer parte disso? Eu tenho certeza que sim. Vamos orar? Pai, que possamos prestar um culto maravilhoso a Ti, que vai começar agora, depois dessa transmissão. Que o nosso culto não seja o tempo que a gente passa numa live. Que o nosso culto de louvor a Ti comece ao findar de uma difusão de informações espirituais que nos movem a nos sentindo abastecidos, nos legam a vocação de abastecermos a outros. Que seja assim, que o Senhor nos dê a chance. Abre a nossa boca, Senhor, e coloca palavras poderosas que possam fazer alguém sorrir, parando de chorar. Que as nossas mãos se movam na direção de enxugar a lágrima de alguém. Essa é a nossa oração, Pai, nessa manhã, no nome do Senhor Jesus. Amém. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós, para todos sempre. Amém. Deus abençoe Sueli, Adelaide, Ariadne, Marcinha, Lu, Sônia, Cida. Deus abençoe muito Rinaldo, Gideão. Deus abençoe todos que passaram por aqui. A Loredana também. Deus abençoe. Vânia Guida também. Karina. Deus abençoe todos vocês. Muito obrigado por esse tempo tão especial em que a gente consegue desabafar, não é, a palavra de Deus. O mundo corre, não é? O evangelho é contra a cultura. O mundo corre numa direção, mas o amor vem numa direção contrária, que não pode ser represada, e o amor será uma marca que fará com que as pessoas identifiquem quem é o nosso Senhor. É o Senhor Jesus. Deus é amor. Um beijão. Amo vocês. Logo mais, para aqueles que puderem, às 20 a gente está junto novamente para o Domingo do Espírito Santo, que é quando a gente organiza a nossa vida para essa semana em função da direção que Ele tem para nós. Tá bom? Amo vocês.